Gostaria de dar um bom dia a todos, a mesa aqui que está presente, né, na pessoa do senador Paim, a todos aqui, e agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Vou pedir desculpa inicialmente, porque, na realidade, eu estou substituindo uma chefia, né? O chefe realmente atual está em licença e eu respondo sempre pela chefia no momento que ele sai. Inclusive, eu gostaria de ter trazido um material de multimídia, do qual eu não encontrei lá no nosso serviço, porque houve uma alteração lá do sistema e o tempo hábil para me fazer a confecção de um outro serviço de multimídia foi muito pequeno para mim, porque ontem recebi o convite. Mas a gente pode trazer aqui o nosso serviço aqui, da Unidade de Queimados aqui do Distrito Federal. Pelo que eu saiba, é a única referência pública do Centro-Oeste, né, de encaminhamentos para tratamento de queimados de alta complexidade. E lá não temos como encaminhar, nós temos que assumir esses pacientes e dar continuidade desses pacientes, né? Esses pacientes chegam para nós, de alguma forma a gente tem que absorvê-los e proceder ao tratamento e toda essa parte também de reabilitação, contando com todas as nossas dificuldades e limitações que vivemos hoje no nosso momento lá. Bem, o nosso serviço hoje conta com uma unidade de internação de 16 leitos lá para internação. Contamos com um serviço 24 horas de atendimento de urgência que chegam lá. Todos os pacientes que chegam encaminhados aqui do Distrito Federal e em torno, né, do distrito, tem um médico sempre para poder fazer e dar o primeiro atendimento, o primeiro diagnóstico da queimadura, do tipo de lesão e proceder o tipo de tratamento que esse paciente vai receber. A média, assim, que nós temos de atendimento registrado no serviço é uma média de 3.000 casos de atendimento de queimaduras, sendo que mais ou menos 10% desses casos são internados na nossa unidade, né? Bem, nós não temos especificamente uma equipe de tratamento de prevenção de queimaduras para divulgação e trabalho com isso. Porém, aqui no DF existe uma preocupação muito grande da imprensa, e principalmente nessa época de final de ano e época de festas juninas, com fogos de artifícios, não sendo esse o maior da nossa maior incidência, né, de queimadura, porque, pelo Dr. Nelson falou, o maior número de queimaduras realmente é por chamas por álcool, né? Também estamos dentro dessa média, que é o maior número que causa internação hoje no nosso serviço, seguida de líquidos aquecidos, né, por escaldadoras. É o segundo maior número de internações ali no nosso serviço para tratamento. Bem, em relação a essas duas situações aí dos principais tipos de atendimento, né, desses todos os casos aqui, a nossa preocupação hoje, principalmente com crianças, que a gente tenta fazer, que são as maiores vítimas, né, por líquidos aquecidos, por escaldadura, eles comprometem mais ou menos 10% das nossas internações, né? A média nossa de internação varia em torno de, que eu falei, 300 casos ao ano, e desses 300 casos, mais ou menos 10% são crianças. E crianças na faixa de 1 a 5 anos de idade, né? Ou seja, crianças que estão começando a seu processo de deambulação, que não têm noção do perigo. E a maioria desses casos acontece durante o preparo de alimentos, a nível doméstico, a nível de cozinha, né? Sempre acidente com café, leite aquecido. A nossa população, infelizmente, tem uma cultura de que tem que se ferver o leite até na ebulição, sendo que o nosso leite hoje é pasteurizado e não tem necessidade, né, de aquecer. A gente tenta trabalhar com isso. Bem, a gente tenta fazer esse trabalho também de prevenção junto à imprensa. Ontem, semana passada mesmo, a gente estava gravando uma linguajar popular, aí eu acho que muita gente ficou perplexa aí, que todo mundo entende que o leite tem que ferver, não é? Não há necessidade a tanto. Não é necessidade tanto. E isso aí, realmente, a criança não tem noção dessa... A orientação que eu sempre recebi que tinha que ferver. Mas era o leite da fazenda, né? Hoje ele é pasteurizado. Não, mas eu acho que eu apenas reforço porque tenho certeza que muita gente que está assistindo pega o leite da caixinha, bota lá, enquanto não ferver, ele não tira de lá. É verdade, isso acontece mesmo. Acho que 90% dos casos.
Eu fazia assim. Lhe confesso, por isso que eu dei um destaque, porque parece bobagem, mas é importante, né? E eu assumo a minha responsabilidade. Que o leite ficou aqui em Brasília, eu fervo para depois tomar. E não há necessidade. Não há necessidade, uma vez que ele é pasteurizado, claro, né? É apenas um detalhe, mas importante. E o que a gente tenta trabalhar é esses mínimos detalhes que a gente observa hoje, né? Na hora que a gente faz a história pregressa do que levou, né, o trauma da queimadura. É baseado nisso, né, que a gente tenta fazer esse trabalho de prevenção quando a gente vai para a imprensa, né? Igual o capitão Natan falou do trabalho que eles fazem para evitar determinados tipos de tratamento pré-hospitalar, né, no atendimento pré-hospitalar, que clara de ovo, pasta dental, que geralmente o pessoal costuma passar, a gente tenta colocar que isso é uma coisa errada de se fazer. Temos muita integração junto com a mídia aqui do Distrito Federal, nesse sentido de prevenção e para evitar principalmente esse tipo de queimadura, principalmente em criança, né? E falando... Deixa eu... Sem querer ser chato, mas sendo, né? Porque a gente faz assim. Não quero ser chato, mas sei que perguntas tão básicas. Eu sei que está aqui, inclusive, na cartilha... claro, no linguajar popular, ou na prática popular, no linguajar, é isso mesmo, é pasta de dente, o que foi dito é clara de ovo, mas bem educativo. Qual o primeiro passo? Só como exemplo. Estou em casa, a criança se queimou. Eu sei que é procurar um médico, mas tem alguma coisa a fazer? Água, sei lá o quê? Estou apenas aqui dizendo, qual o primeiro passo? Alguém pode responder? É água mesmo? Olha, eu chutei a água, viu, porque eu não sabia. Lave em água corrente até a dor passar. Se for pequena, na torneira, se for grande, no chuveiro. Bom, olha, viu? Aprendi mais uma hoje. É água mesmo. Água mesmo. Queimou é água e procura um médico. Embrulha com... Acho que é importante dizer, porque a voz do povo é uma voz muito sábia. E, com certeza, quando os mitos populares são colocados, se for prestar atenção, eles vêm pelo seguinte problema, pelo seguinte fato. Eles são úmidos, então eles vão resfriar a região, e se o senhor pensar a clara de ovo, a borra de café, a pasta de dente, todas elas são úmidas e frias, e eles fazem um isolamento da região com o meio ambiente. A clara de ovo coagula, porque é uma proteína que em presença de ar coagula, a pasta de dente seca, a borra de café faz uma barreira. Então, se o senhor for ver o que a voz do povo diz, ela tem sentido, ela é úmida, resfria a região e faz um isolamento. Mas a importância que não pode ser usada é por quê? Porque elas estarão colocando diretamente no organismo alguma substância que poderá inocular um micro-organismo ou mesmo comprometer por uma reação de sensibilidade ou de químico que entra em contato direto, uma vez que a barreira da pele está destruída e já não protege mais o organismo. Então, é importante ressaltar que, apesar de funcionar, porque falar que não funciona seria uma falácia, funciona, alivia a dor, mas o correto é colocar a água e isolar aquilo com um pano limpo que seja. Muito bem. E não romper as bolhas neste momento, porque é uma outra dúvida que sempre se coloca. A complicação nesse momento, aqui nós estamos numa discussão técnica, mas a complicação de você dizer de outros agentes para socorro, você acaba deixando que as pessoas... oportunizando que as pessoas gravem a coisa errada. Então, o passo é simples e básico. Lave em água corrente até a dor passar, embrulhe com um pano limpo ou uma gaze estéreo, não perfure as bolhas e vá para um serviço médico. Muito bem, muito bem. Isso, e complementando, é fácil de compreender, principalmente para o público em casa. Qualquer temperatura menor que o agente vai diminuir também a nossa temperatura. E nossas células a gente vive pelas células que estão vivas, por isso que a gente está vivo. Então, a gente diminui a temperatura, a gente baixa o metabolismo local e não se liberam algumas enzimas que chamam células inflamatórias, que vão causar mais dano ainda. Então, a coisa mais fácil é que, como a grande maioria das queimaduras ocorre no ambiente doméstico, na cozinha, tem ali uma torneira. Ocasionalmente, a gente vê casos de pessoas em churrasco que se queimam com álcool, pulam na piscina. Então, imediatamente, você baixa a temperatura local, diminui o metabolismo, essas substâncias chamam calicreínas, não são liberadas e não façam com que células inflamatórias se apreendam aí, não perpetuam
o processo da queimadura. Inclusive, no exterior, eles falam parar o processo da queimadura. Na realidade, você para a lesão no nível que ela foi causada, ela não é perpetuada. E existe uma zona periférica que, inclusive, pode regredir. Então, eu acho que realmente tudo que Tereza falou é correto, mas pode levar um pouquinho de confusão. Cristina está mais realista em relação a isso. Acho que a mensagem para a pessoa em casa, e nós todos, é molhar até a dor passar. Pode ter certeza que milhões de pessoas estão assistindo. Então, aos milhões de pessoas que estão assistindo... Rádio, Senado, TV, aos Senado, milhões de pessoas que estão internet, assistindo, a mensagem nossa, da Sociedade Internacional de Queimaduras, da Confederação Mundial de Sociedade de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Queimaduras e de todos nós, médicos e as outras profissões que tratam queimados da equipe multidisciplinar, passa molhar até a dor passar, proteger com pano limpo e procurar tratamento especializado. Se na sua cidade não tem um centro de queimado especializado, procure o pronto-socorro municipal, que lá, se não tiver alguém que sabe tratar queimado, agora ele vai saber. Então, ele vai te dar o tratamento inicial adequado e vai te encaminhar para um centro especializado. Não passe nada em casa, a não ser água. Água, proteger a área lesada com pano limpo e procurar o pronto-socorro público ou o serviço especializado. Essa é a mensagem que deve ficar para o público em geral, na minha opinião. Senador Paim, então, assim, é importante e a gente tem a compreensão da abrangência que a gente está atingindo aqui, né? E é fundamental o slogan, assim, onde há fogo e queimadura, água, não existe mais nada a se passar. E isso a gente tem que cada vez mais incentivar, e isso é o mote da campanha de prevenção para que a gente possa cada vez mais intensificar a informação simples e rápida para a população em geral. Muito bem. Volta para o doutor Gilberto. Bem, continuando em relação a esse trabalho de prevenção que aqui da Unidade de Queimados do DF tem feito também, fora essa parte com a mídia, né, aqui do DF, com a parte da TV, a gente tem procurado, junto ao Núcleo de Ensino de Urgência do SAMU, fazer trabalhos de orientação no primeiro atendimento aos grandes queimados ou médios queimados, que são chamados para atendimento domiciliar, que às vezes não necessitam serem levados para a rede hospitalar, para tratamento. A gente disponibiliza um ambulatório que ele é de porta aberta, não existe marcação de consulta. Todo paciente que chega no nosso serviço das 7 da manhã, no Agarran, no Hospital Regional da Asa Norte, das 7 da manhã até às 7 da noite, existe um ambulatório lá que funciona e recebe todos esses pacientes que já receberam o primeiro atendimento por algum profissional da área da saúde, e lá tem sempre uma equipe de enfermeiros, técnicos e médicos para avaliar esses pacientes. Esse ambulatório funciona de segunda a sexta. Ele não tem marcação, chega e é atendido. Né? É uma facilidade que a gente dá hoje para todos os pacientes que receberam o primeiro tipo de atendimento para tratamento de queimadura. Se não for nesse horário e não receber o primeiro atendimento, existe o serviço de urgência lá, 24 horas por dia. Aí de segunda a segunda. De segunda a segunda, 24 horas. Dando continuidade também, já falaram em relação ao tipo de tratamento, realmente a água, que a gente também orienta aqui, e a cobertura com um tecido, alguma coisa assim, limpo, né? E procurar um atendimento mais próximo do seu domicílio, seja ele um centro de saúde, um pronto-socorro ou mesmo a referência nossa aqui do Agarran. Temos ainda algumas limitações aqui do nosso serviço, que ainda estamos aguardando, junto ao Ministério da Saúde, a preparação para a Copa, né, que vai acontecer daqui 1 ano e meio ainda, né? Eu estou dizendo, aproveita que o representante do Ministério está aqui. E que aqui o Brasília é a cidade candidata, é uma cidade sede de jogos da Copa, e que tem que estar se preparando também, que essa parte ainda não iniciamos nenhum trabalho nesse, em relação ao tipo de atendimento e prestação de serviço que a gente vai prestar durante a Copa do Mundo. Além de tudo, já que o choro é livre, né, a gente também aguarda, até há 7 anos aguardando uma reforma do nosso serviço aqui da unidade, que está necessitando, fora realmente nós agora que estamos tendo contato, que o Dr. José Eduardo falou, com o tipo de matriz dérmica, né, para o tratamento de cobertura de queimadura lá, de tratamento com enxertia logo após. Mas ainda temos grandes limitações em relação a curativos e a mesmo alguns medicamentos, tudo.
Mas a boa vontade lá é muito grande. Nós também trabalhamos com a equipe multidisciplinar, que eu não posso falar só para a parte médica, porque o médico não trabalha sozinho. A equipe de enfermeiros, de técnicos lá junto com a gente, fisioterapeutas que têm proporcionado uma grande melhora no tratamento desses pacientes, evitando a formação de sequelas. Hoje eu posso dizer, de 7 anos que eu estou lá, que temos conseguido diminuir muito a formação de sequela nesses nossos pacientes, principalmente com a atuação dos fisioterapeutas que nós temos lá. Nós também contamos com a equipe de nutricionista que consegue dar um suporte muito bom para a nutricional desses pacientes que tem um consumo metabólico muito grande, além de uma psicóloga que dá essa parte também de suporte psicoemocional, e também com a equipe de terapeuta ocupacional, porque muitos pacientes vão ficar conosco, às vezes, meses, não é dia, meses. E, às vezes, crianças ficam lá com a gente 2, 3, 4 meses. E também temos um trabalho também até da Secretaria de Educação, que disponibiliza para nós uma professora, caso essa criança esteja lá, para dar o suporte ali para ele não perder totalmente a parte do ensino dele durante o tempo que ele está internado. Bem, em relação à parte de prevenção e de tratamento lá, nós também temos essa parte aí de complicações, todos, como o doutor Nelson também falou, a doutora Virginia falou. E quem tiver interesse lá, nós estamos de porta aberta, quem quiser conhecer o serviço lá e o nosso trabalho que realizamos, trabalhamos lá no Hospital Regional da Asa Norte. E agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito bem.